Pessoal, bom dia a todos. Como seguindo então a nossa proposta metodológica, essa nossa aula de hoje é justamente nesse formato assíncrono, certo? Em que eu estou gravando a partir de agora e mais tarde estarei disponibilizando para vocês através da plataforma YouTube, certo? Dando continuidade ao assunto da camada de aplicação, certo? Hoje a gente finaliza o estudo de uns tópicos referentes à camada de aplicação e já na próxima aula a gente parte para uma revisão desse assunto, incluindo alguns tópicos que não foram ainda esclarecidos nas aulas anteriores. Mas hoje ainda a gente já começa essa revisão. Então, conforme combinado, ficamos então de hoje visualizar um pouco sobre o protocolo HTTP. O protocolo HTTP nada mais é do que um protocolo de transferência utilizado em toda a web e especifica, tem como característica principal especificar as mensagens que os clientes podem enviar aos servidores e que resposta eles receberão. Certo? Basicamente faz isso. E cada interação ela consiste em uma solicitação ASCII2, no modelo ASCII2, seguido por uma resposta no formato RFC 822, semelhante ao MIME, certo? As conexões que são efetivadas através desse protocolo, em que o navegador ele estabelece uma conexão TCP para a porta 80 da máquina servidora, certo? Isso aí é um requisito básico de conexão. E é possível, nos métodos atuais de conectividade, utilizando HTTP, é possível estabelecer uma conexão TCP, enviar uma solicitação para o servidor e obter uma resposta. E após isso, enviar novas solicitações, chamadas solicitações adicionais, e receber, obviamente, respostas adicionais do servidor. Tendo aí, então, uma visão geral do protocolo HTTP, basicamente, ele utiliza o modelo TCP de conexão, em que o cliente inicia a conexão TCP, ou seja, cria um socket para o servidor na porta 80, certo? Após isso, o servidor aceita uma conexão TCP do cliente, certo? E a partir disso, mensagens HTTP, certo? Que são mensagens do protocolo dessa camada de aplicação que estamos estudando, elas são trocadas entre o browser, certo? O cliente HTTP e o servidor web, que no caso o servidor HTTP. Após isso, a conexão é fechada após essa troca de mensagens, certo? Então, outra característica da HTTP é que a HTTP é stateless. Nada mais é que o servidor ele não mantém informações sobre os pedidos passados pelos clientes, certo? Porque protocolos que mantêm informações de estado, essas informações relativas ao cliente são bastante complexos. Um exemplo de operação de como é que funciona a operação usando o protocolo HTTP, basicamente é o seguinte: o usuário ele digita lá no navegador a seguinte URL, certo? Essa página ela contém aí texto e referências a 10 imagens, como exemplo, né? Essa página ela contém aí um texto e contém referências a 10 imagens nessa URL. Primeiro, o cliente ele inicia a conexão, certo? A conexão TCP ao servidor HTTP, certo? Que nada mais é do que a porta 80, é a porta default para o servidor HTTP. Depois disso, o servidor HTTP ele está lá esperando pela conexão TCP, aceita a conexão e realiza uma notificação ao cliente de que a conexão ela foi aceita, certo? Após isso, o cliente ele envia então o HTTP request contendo a URL para o socket da conexão TCP, certo? Após isso, o servidor HTTP recebe essa mensagem, forma uma resposta da mensagem, contendo um objeto que foi solicitado através da mensagem request do cliente HTTP. E isso, o servidor envia a mensagem para o socket. Após isso, o servidor HTTP fecha essa conexão TCP e, por último, certo? O cliente HTTP ele recebe a mensagem de resposta, contendo então o arquivo HTML, apresentando o arquivo HTML e apresenta então o texto e os 10 objetos
JPEG referenciados. Certo? Então, nos slides anteriores a gente viu um pouco de forma bem simples, bem simplificada como é que funciona, certo? A operação entre o cliente e o servidor nesse protocolo HTTP. A partir de agora, vamos ver aí alguns métodos que são utilizados nessa troca de mensagens, tá certo? Temos aí o método GET, que está lá especificado no protocolo HTTP, que basicamente solicita ao servidor que envie a página ou objeto, no caso mais genérico, certo? O método RED solicita que apenas envie o cabeçalho da mensagem, sem a página propriamente dita. Isso serve para endereçar algumas informações iniciais. O método PUT é justamente o inverso do GET. Ao invés de fazer a leitura, ele grava a página. O método POST, ele transporta um URL, anexando novos dados a essa URL em um sentido mais genérico. E o método DELETE, ele exclui a página solicitada, o arquivo, o objeto solicitado, certo? Então, são esses cinco principais métodos no HTTP, mas também tem outros aí também importantes. Vamos falar agora um pouco sobre cookies, certo? Cookies que são relativos então a essas trocas de mensagens nas aplicações utilizando HTTP, certo? Então temos aí o estado de usuário servidor gera cookies, certo? E aí o que é que a gente pode considerar inicialmente? Que a maioria dos grandes sites na web utilizam cookies, certo? A gente vai ver então quais são os benefícios, seus malefícios, certo? E aí basicamente existe então aí 4 componentes básicos em cookies, que são, primeiro, a linha de cabeçalho do cookie na mensagem HTTP response, certo? Outra linha de cabeçalho de cookie na mensagem HTTP request. O arquivo de cookie ele é mantido no hospedeiro do usuário e manipulado pelo browser do usuário, como também a utilização de bancos de dados back-end no site web. Como exemplo, para a gente visualizar isso de uma forma mais prática, nós temos o seguinte exemplo. Susan acessa a internet sempre do mesmo computador, certo? E ela visita um site específico de comércio eletrônico pela primeira vez, certo? Então, por exemplo, eu vou acessar aí a Magazine Luiza pela primeira vez. Quando a requisição HTTP inicial chega ao site Magazine Luiza, este cria um identificador ID único, certo? Dessa requisição do determinado novo usuário e uma entrada no banco de dados back-end para este ID, gerando então já aí um formato de cookie que vai então armazenar aí futuramente algumas informações, como por exemplo se o usuário está logado, está deslogado, se o usuário, por exemplo, adicionou itens no carrinho, entre outras informações, como por exemplo as principais recomendações para esse determinado usuário. Mesmo que esse usuário ainda ele não tenha um login, um cadastro bem definido no site. Por isso, muitas vezes a gente se reclama de quê? De que a gente procura por exemplo, notebook, um site lá de comércio eletrônico, e após isso a gente fecha o site, acessou apenas uma vez. Quando a gente fecha o site e tenta acessar, por exemplo, o Facebook, o Instagram, vai ficar lá aparecendo várias propagandas que estão aí recomendadas, relacionadas ao objeto que você estava pesquisando. Então, o cookie ele gera então esse ID do usuário tentando buscando determinadas informações num site, por exemplo, de comércio eletrônico. E o que é que os cookies podem trazer de benefício? Questão de autorização, cartões de compra, gerar aí recomendações e verificar, obviamente, o estado de sessão atual do usuário, certo? Em relação a cookies e privacidade, tem aí algumas informações interessantes que são as seguintes. Os cookies eles permitem que sites
saibam muito sobre você, certo? Que são, obviamente, sua localização, suas pesquisas, que geram, então, recomendações. Você pode estar fornecendo em nome e e-mail para esses sites, certo? Esses sites aí, em algum momento vão estar gerando algum marketing aí de forma adicional para o seu e-mail. Alguns mecanismos de busca, eles usam, obviamente, o redirecionamento e cookies para saberem mais sobre você. Então, é aquele exemplo da pesquisa lá por um computador, por uma geladeira, num site de e-commerce, ele está ligado ao quê? Ao mecanismo de busca que usam, então, o redirecionamento da pesquisa e a criação de cookies que acabam armazenando informações importantes suas. E as companhias de propaganda, de marketing, obtêm informações diretas por meio desses sites. Falando agora um pouco sobre webcasts, que é justamente um formato de conexão bem interessante para permitir, como objetivo, atender o cliente sem envolver o servidor web originador da informação, certo? Isso aí traz alguns benefícios, como, por exemplo, a diminuição do tempo para a resposta do servidor com informações que você busca com maior frequência, certo? Então, se a gente observar aí a seguinte imagem, nós temos aí um servidor proxy, que é um servidor intermediário, que o cliente, ao enviar uma solicitação para o servidor, certo? Essa requisição HTTP, ela chega inicialmente nesse servidor proxy, que já tem aí algumas informações mais próximas do cliente e pode então já, de acordo com a demanda, gerar uma resposta HTTP, sem ser necessário que os dados eles sejam acessados diretamente do servidor de origem, certo? Obviamente, trazendo então ganhos no tempo de resposta. Beleza, pessoal? Então, esses foram alguns assuntos interessantes para a gente fazer esse fechamento dos assuntos referentes à camada de aplicação. A partir de agora, a gente vai nos atentar a iniciar uma revisão e incrementar com alguns assuntos que ainda que foram vistos superficialmente ao longo das últimas aulas sobre camada de aplicação. A gente vai começar agora nessa aula essa revisão e na próxima aula a gente dá então continuidade via Google Meet a essa revisão dos assuntos sobre camada de aplicação. Certo? Então vamos lá. Antes de mais nada, a camada de aplicação traz então o estudo da arquitetura cliente-servidor, certo? O servidor ele é então um hospedeiro de informações de dados que está sempre ativo. Esse mesmo servidor ele possui um endereço IP permanente, certo? Ao qual ele pode ser acessado através de uma requisição. E o servidor ele fornece serviços que são então solicitados pelo cliente, certo? Já o cliente, nesse formato de arquitetura, ele possui então as funções de comunicar-se com o servidor, certo? Em que ele pode ser conectado intermitentemente, pode então ter um endereço IP dinâmico, certo? De acordo com a rede ao qual está conectado, e não se comunicam diretamente uns com os outros, certo? Então é como se a gente tivesse aí a necessidade de um servidor que intermedia aí, então sempre essa conectividade. Então, o cliente é quem se conecta com o servidor e solicita aí diversos serviços e outras informações armazenadas. O protocolo da camada de aplicação ele define basicamente o seguinte: define o tipo das mensagens que são trocadas, certo? Se são mensagens de requisição e mensagens de resposta. Define a sintaxe dos tipos de mensagem, certo? Os campos que compõem a mensagem. Se a gente pensar em mensagem de correio eletrônico, a gente tem informações do destinatário, informações do remetente e outras informações relativas ao envio. E como são delineados esses tipos de mensagens, certo? Os campos e toda a sua estrutura de delineamento.
Define também, esse protocolo de camada de aplicação, ele define então a semântica dos campos, ou seja, o significado da informação nos campos e as regras para quando e como os processos enviam e respondem às mensagens, certo? Então, a gente viu já nas aulas anteriores alguns protocolos de domínio público que trabalham aí com algumas das funcionalidades, cada um trabalhando com parte das funcionalidades que foram definidas nesse slide. Então a gente tem aí protocolo HTTP, protocolo SMTP, o protocolo DNS, cada um com suas particularidades, certo? Que são úteis justamente para definir e implementar o que chamamos de camada de aplicação. E aí a gente tem a seguinte pergunta: de qual serviço de transporte uma aplicação ela necessita, certo? Isso ainda não foi visto, a gente vai evidenciar a partir desse slide. Nós temos então que algumas aplicações, como por exemplo de transferência de áudio, elas podem tolerar algumas perdas, certo? Já outras aplicações relativas à transferência de arquivos e sessão remota, como por exemplo o Google Meet, elas exigem uma transferência de dados 100% confiável, certo? E elas são aí aplicações sensitivas, que a partir do momento que o transporte não está sendo efetivado de forma correta, ela apresenta já, e se torna bem visível, algumas falhas no serviço de transporte. Em relação à temporização, certo? Algumas aplicações, como por exemplo jogos e telefonia, exigem baixos atrasos para serem efetivos, certo? Então essas aplicações elas conseguem lidar com essa questão de atrasos e a questão de banda passante, em que algumas aplicações, como por exemplo aplicações de multimídia, exigem uma banda mínima para serem efetivas. Já outras aplicações, que são consideradas aplicações elásticas, elas melhoram quando a banda disponível ela aumenta. Falando agora um pouco do serviço dos protocolos de transporte da internet, que estão obviamente relacionados para a efetivação do transporte nessa camada de aplicação. Nós temos aí o serviço TCP, que é um serviço orientado à conexão, em que a conexão é requerida entre processo de cliente e servidor, certo? Esse serviço TCP ele apresenta então um transporte confiável entre os processos de envio e recepção. Ela é orientada a um controle de fluxo, em que o transmissor não sobrecarrega o receptor. Possui também um controle de congestionamento, protegendo a rede do excesso de tráfego, certo? E já o serviço DP, diferentemente, ele tem uma transferência de dados não confiável entre os processos de transmissor e receptor, porque ele justamente não faz aí um transporte com controle de fluxo, certo? E ele não oferece o estabelecimento de conexão, não oferece estabelecimento de conexão, não oferece controle de fluxo e congestionamento, certo? E muito menos uma garantia de temporização e de banda mínima para a transferência aí das informações. Então veja só, esses são os dois serviços, que basicamente mais eficientes são os serviços do modelo TCP, certo? Esse slide foi apenas para exemplificar as suas diferenças. Lá no estudo da camada de transporte, futuramente na nossa disciplina, nós vamos entender um pouco mais sobre esses dois modelos de serviço e como eles atuam aí para realizar o transporte das informações na conexão que foi então criada através da camada de aplicação. Certo, pessoal? Então, foi isso, essa nossa aula de hoje. Vimos aí alguns assuntos para finalizar a camada de aplicação e já iniciamos aí uma revisão. Na próxima aula, a gente dá continuidade a essa revisão, esclarecendo alguns pontos que ainda não foram vistos de forma mais sucinta e também revisando os assuntos que vimos aí ao longo dessas últimas aulas, falando sobre DNS, falamos sobre protocolo HTTP,
falamos sobre correio eletrônico, entre outras informações interessantes. Então, fico aí à disposição. Qualquer dúvida é só entrar em contato. E até mais e um ótimo final de semana.